Quando o pai fica velho, é o filho que vai sustentar o pai até a sua morte. Ele que é responsável pela vida do pai, pela manutenção do pai até a morte. A aposentadoria que tem no Japão e na Coreia assim, é insignificante. Se você acha que a aposentadoria aqui no Brasil é ruim, mas um aposentado aqui no Brasil, ele tem condição de sobreviver. Mal, mas sobrevive. Ele tem condição de uma moradia ruim, mas tem. De um alimento ruim, mas tem. Mas lá no Japão, no Sul, as pessoas, muitos dos aposentados que não têm familiares, que não têm filho, para cuidar deles, eles ficam na rua. Eles vão para a rua, vão sobreviver na rua, porque não tem condição de pagar uma casa para morar, uma moradia. Então, o que eles ganham só dá para comer e olha lá, muito mal. Então, eles acabam se opinando em morar na rua, né? Viver da rua. Então, às vezes você fica pensando assim, mas nossa, mas a educação é tão boa. Pois é, os pais investem muito. E o mais triste de tudo isso é que quando o pai investe no filho, na educação do filho, aí quando chega o tempo do filho entrar na faculdade, na universidade, ele vai fazer a prova. Só que não tem vaga para todos, tá? Não tem vagas para todos os jovens da Coreia e nem do Japão. Não tem vaga para faculdade para todos. Então, existe uma seleção, por isso que existe a prova. Então, existe uma seleção, existe um número de vagas para os jovens. Então, aqueles que se saírem melhor, é aqueles que vão para a faculdade, para a universidade. E aqueles que não conseguem alcançar, atingir o nível que é pedido, eles ficam para trás. Então isso, gente, causa a morte desses jovens, muito desses jovens. A pressão é tão grande, mas tão grande na vida desses jovens, é tão forte que eles não aguentam. Então quando eles fazem a prova, que eles não conseguem passar, eles acabam fazendo algo ruim com eles mesmos. Tá? Então isso é muito triste. Diz que o número de morte após a entrada na faculdade é altíssimo no Japão e na Coreia. Isso a gente não sabe, sabe por quê? Porque não é divulgado, tá? Não é divulgado. Aqui não, aqui no Brasil, quantos jovens que têm oportunidade de entrar na faculdade, de ir para a universidade, fazer uma faculdade, tem vaga sobrando nas nossas universidades, sobrando, mas eles não querem. Sabe, não querem nem saber, porque não tem uma responsabilidade, não tem um compromisso, eles não têm compromisso com eles mesmos. Aqui no Brasil, os jovens, eles ficam esperando que os pais deixem herança para eles. Eles ficam esperando que os pais trabalhem e deixem alguma coisa para eles, não é verdade? E se não deixar também, não tem problema, eles sobrevivem de qualquer maneira. Só que lá no Japão, na Coreia, as coisas não é assim. São os filhos que são responsáveis pelas velhices dos seus pais. Então, quando acontece que eles não conseguem alcançar ali o objetivo, alcançar o nível que precisa ser alcançado para que eles possam entrar numa universidade, é muito triste isso. Vamos orar por esses jovens. Vamos orar para que Deus possa entrar no coração deles e trazer esperança. A nossa esperança é o Senhor. Eles não conseguem, muitos deles não conseguem segurar a alta pressão que é imposta sobre eles. Quando um jovem ele presta ali a prova, faz a prova ali, não sei como é que chama, né? Que ele não consegue alcançar aquela nota que ele precisa alcançar, ele sabe que os pais vão vir, né, sobre eles exigindo, né, cobrando muito alto, e muitas vezes eles não têm força para suportar essa cobrança dos seus pais. Então eles acabam tirando a própria vida. Isso é muito triste, isso, muito triste, triste mesmo. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei assim, meu Deus, que tristeza que é essa? Né? Que tristeza que é essa? Nós somos pais, nós trabalhamos pensando em deixar algo para os nossos filhos, deixar algo que possa ajudá-los quando nós não estivermos mais aqui, porque nós somos pais muito protetores, queremos o melhor para os filhos, a gente casa para ter filho, a gente trabalha para que a gente possa dar o melhor para os nossos filhos. Nós não investimos nos nossos filhos pensando em retorno para nós, nós investimos nos nossos filhos pensando no retorno para eles. Enquanto que esses países, os pais investem nos seus filhos,
pensando no retorno para eles mesmos. E isso é uma cultura já entre eles, e que nós venhamos orar para que essa cultura seja mudada, né? Para que essas crianças, esses jovens, eles venham ter esperança de um dia melhor, ainda que eles não consigam alcançar ali aquele objetivo naquele momento, mas que Deus venha ser sua esperança para uma próxima oportunidade. Existe sempre uma segunda oportunidade, e nós só buscamos a segunda oportunidade quando nós perdemos a primeira, é quando a nossa esperança, quando a nossa confiança ela está em Deus. E nós que somos igreja do Senhor aqui na terra, nós precisamos de começar a olhar para os problemas não de dentro da nossa casa, da nossa nação só. Às vezes você fala assim, mas nós já temos tantos problemas. Temos sim, mas quando você olha os problemas do lado de fora, a gente percebe que são muito piores, são muito mais difíceis do que o nosso. Vamos orar por esses jovens, vamos orar pelos jovens das Coreia. Coreia do Norte também é um país de uma cultura terrível. O comunismo é que demanda na Coreia do Norte. A Coreia do Sul já tem um regime diferente, mas é muito difícil a cultura lá. Às vezes a gente olha para a cultura dos outros países e acha tanta coisa bonita, mas você não conhece o profundo daquilo ali, tá? A educação do Japão é isso, a educação da Coreia é isso, mas você não sabe por trás dessa educação, o que está exigindo dessas crianças. Muitas vezes essas crianças não têm nem infância. Porque elas precisam, os pais exigem que elas estudem, porque o futuro daquelas crianças, o futuro dos pais está naquelas crianças. O contrário da nossa cultura aqui, que a gente investe nas nossas crianças, não pensando em retorno próprio, mas nelas mesmas, né? Então eu deixo aqui para vocês esse alerta, é um alerta esse que eu estou falando, que vocês iam passar isso, que nós viemos orar. Nós como igreja, nós possamos entrar no Japão hoje através da nossa oração, através de um joelho dobrado, de um clamor a favor desses jovens. Nós podemos entrar hoje na Coreia através da nossa oração. Você às vezes vai dizer, mas eu não posso ir na Coreia. Você pode ir lá na oração. Através da oração nós podemos acessar o mundo espiritual, que por detrás dessa pressão, dessas mortes, existe um mundo espiritual trabalhando nisso. Nós podemos acessar esse mundo espiritual e quebrar toda a ação das trevas na vida dessas crianças, para que essas crianças, esses jovens, venham ter sua esperança do Senhor, venham acreditar numa segunda oportunidade, numa terceira, e não desistirem, serem resilientes. Vamos orar pela resiliência desses jovens, vamos orar para repreender esse espírito maligno que atua na vida desses jovens. Nós temos como igreja, nós temos essa autoridade no mundo espiritual. Tá certo, pessoal? Esse foi o assunto de hoje. Espero que vocês possam compartilhar, possam ter entendido sobre o que eu falei, tá? Eu sempre falo aqui que o meu canal é um canal de opinião, mas tudo que envolve as pessoas é problema nosso, é problema da igreja, sim. Tá bom? Então esse foi o assunto de hoje. Um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!